Então, para todos, muito boa tarde. A TV Senhora da Hora leva a efeito hoje o debate sobre a Lei de Compromissos. Esta lei que deixa em risco o apoio às coletividades. A verdade é que 3 milhões de euros era o valor que a Câmara Municipal de Matosinhos atribuía anualmente a mais de 300 coletividades esportivas e culturais. No passado dia 3, em reunião com as coletividades, a autarquia, através do seu presidente, Dr. Guilherme Pinto, vem dizer que, com base na nova lei de compromissos, a autarquia fica impedida de apoiar as coletividades. Para muitas delas, o corte nos apoios camarários significa, em última instância, a própria extinção. Ora, é precisamente para discutirmos este grave problema que hoje a TV Senhora da Hora traz para debate com os presidentes Vasco Carvalho, do Sport Clube Senhora da Hora, Germano Pinho, Padroense Futebol Clube, Joaquim Pereira, Valio Futsal Clube e ainda Manuel Pedro, representante da Associação Recreativa do Freixeiro. Eu, Elísio Santos, vou estar aqui convosco. A meu lado, o meu colega Manuelzão, venho participar no âmbito do canal TV Senhora da Hora. E, reunidas as condições, vamos então falar com os presidentes. Começamos desde já com o presidente Germano Pinho, a quem eu quero desde já saudar. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde, meu querido amigo Elísio. Deixe-me, antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui à TV Senhora da Hora. É uma TV recente, mas que tem estado a atuar com bastante dinamismo e quem eu espero, desejo e auguro um futuro promissor neste mercado das televisões, digamos assim. Quanto ao assunto que nos traz cá, e eu não sei qual é a pergunta em concreto que o meu querido amigo me formulou, mas se me permite falar um pouco geral sobre esta lei, eu gostava de lhe dizer que, tanto quanto eu julgo saber, eu não sou jurista, não tenho um conhecimento profundo do conteúdo da lei, mas sei que a lei, o objetivo com que ela foi criada e o fim a que se destina é controlar os gastos dos organismos públicos, não só da Câmara, como qualquer organismo público. Não impede, em momento algum, em alínea nenhuma, a Câmara está impedida de atribuir subsídios às coletividades ou a qualquer outra instituição. O que acontece aqui, e a meu ver mal, é que a nossa Câmara, a coberto desta nova lei, escolheu as coletividades de natureza desportiva e não só, como as primeiras vítimas da conjuntura, da crise e da lei que está agora em vigor, e que nem sequer está ainda regulamentada, mas que já está em vigor. Eu lamento profundamente que tenha sido escolhido este caminho, porque as pessoas falam muito nas coletividades, no serviço que prestam, no apoio que dão às populações, aos atletas, às famílias, etc. Mas depois, no momento da verdade, escolhem essas mesmas coletividades como as primeiras vítimas das situações de crise. E o que eu vejo, o que eu prevejo, é que com esta lei, já também, enfim, acompanhada por outros motivos de dificuldade que estão criados a todas as coletividades, vamos ter uma vida muito mais difícil, vamos ter um conjunto de receitas fortemente penalizadas e que eram fundamentais para o equilíbrio das coletividades e, em alguns casos, admito mesmo que haja coletividades que não tenham capacidade suficiente para resistir a este aperto e acabem por se extinguir. Eu não quero dramatizar em excesso. No caso do Padroense, que é o caso que eu conheço mais em particular, enfim, vão ser criadas grandes dificuldades, mas não serão tão fortes que nos atirem para a insolvência, digamos assim. O Padroense continuará a seguir o seu caminho, segui-lo-á com certeza, embora de uma forma com mais dificuldade e de uma forma mais titubeante, passa a expressão, mas há coletividades, por aquilo que eu conheço, e estou de alguma forma documentado do que é o nosso tecido ao nível de clubes no nosso Conselho, não tenho dúvidas nenhumas para lhe dizer de que há coletividades que provavelmente com o tempo acabarão por fechar as portas, tal o conjunto de dificuldades que lhes estão a ser criadas. Se me é permitido
daqui, deste canal de televisão, se me é permitido dirigir-me ao poder político do nosso Conselho, ao poder legítimo do nosso Conselho, porque foi eleito e está lá para representar o interesse de todas as pessoas e de todas as organizações do nosso Conselho, se é permitido, como dizia, uma palavra, eu gostava de sensibilizar o Sr. Presidente Guilherme Pinto e a sua estrutura dirigente, os seus companheiros, de que procurem, dentro da lei, procurem formas de sair desta situação, cumprindo a lei, mas arranjar uma forma de, enfim, atribuir às coletividades, se não de uma forma direta e indireta, escolham lá a melhor forma, por forma a darem-lhe condições de vida que me vinham dando até aqui. O subsídio, quando foi criado, foi com o objetivo de dar algumas condições, enfim, de sustentabilidade às mesmas coletividades. E, meu caro Elísio, ou altera-se estas decisões últimas que temos conhecimento que a Câmara tomou de cortar com os subsídios, ou alteram-se, ou vamos ter sérios problemas no nosso Conselho, não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer. Presidente Vasco, o Sr. da Hora esteve também, por certo, nesta reunião, a famosa reunião do dia 3. Com que significado recebeu, ou com que forma recebeu as palavras do Presidente Guilherme Pinto? Em primeiro lugar, agradecer também à TV Senhora da Hora a oportunidade de termos este debate, que no fundo temos que reagir a determinadas situações que nos são criadas e que nos tornam a vida mais difícil. Claro que quando eu fui convocado para esta reunião, em que estavam cerca de 300 coletividades, fiquei surpreendido com o radicalismo do seu conteúdo, porque foi-nos comunicado que não teríamos o mais pequeno tipo de ajuda. Inclusive foi utilizado um termo pelo nosso Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, pessoa por quem tenho grande estima, e aqui até o saúdo, porque ontem fui ver a apresentação dele à candidatura de Norte e Porto Liderante. Fiquei muito agradado com a força que ele está a mostrar e o dinamismo, mas sinceramente aqui surpreendeu-me. Surpreendeu-me porque ele é um homem de luta, é um homem que não costuma baixar os braços, e ele ali, inclusive, deu uma imagem que eu achei interessante, porque disse que não tinha nem dinheiro nem podia comprar papel higiênico. O padroense propôs arranjar alguns blocos de papel higiênico para a Câmara, e eu achei interessante porque realmente eu vi um homem muito sem meios de poder agir. Ora, e o que diz realmente a lei, segundo algumas pessoas entendidas, é que não será assim tanto, para traduzir a letra daquela maneira, não será necessário haver os cortes que foram anunciados, porque na realidade a lei não foi criada foi criada para haver uma poupança, que tem que haver. Este país precisa realmente de todos nós termos a consciência que temos que fazer as coisas com muito menos, e nós estamos conscientes disso. Eu posso lhe dizer que o Sport Clube Cidade, por exemplo, neste momento já treina com reduzir a energia, a eletricidade ao mínimo, a luz ao mínimo, para poder ter condições para resolver as situações, e em todas as outras atividades nós tentamos reduzir, fazê-las na mesma, mas poupando ao máximo o dinheiro. Eu, curiosamente, aqui onde estamos, o Guilherme Vilaverde, que é um grande amigo do Sr. da Hora e um sócio com mais de 25 anos, dizia ainda há pouco tempo, quando foi o aniversário do clube, que estes clubes são muito importantes, conseguem fazer com pouco, muito. Ora, nós propomos realmente fazer com pouco, muito, mas se nos cortarem esse pouco, com certeza que não vamos fazer nada. Com certeza que não vamos servir a população como temos vindo a servir até agora. Será que por exemplo, uma coletividade, e como outras que estão aqui ainda mais fortes, representadas, e outras que eu vou falando, que movimenta centenas de atletas, que tem realmente, que cria um movimento até dinâmico em termos económicos para o local,
Porque eu recordo ainda há pouco tempo, quando o Salgueiro jogava aqui e outras equipas, que movimentávamos 3.000 pessoas por fim de semana aqui, neste local, que consumiam, que faziam a dinâmica comercial desta cidade, da Senhora da Hora, que muito precisa do tipo de clubes como a Senhora da Hora, porque na realidade traz também riqueza, também se formos apoiados, e não é por ser muito apoiados, se formos apoiados pelo mínimo, conseguiremos entrar na dinâmica que interessa para este país, que é a dinâmica do crescimento económico, na dinâmica de pensar em que onde estivermos, temos aqui 600 miúdos a praticar desporto que estão muito melhor preparados para a vida. Se passarem por aqui estes anos, ficam muito melhor preparados para a vida e, ao mesmo tempo, criam uma dinâmica comercial que ajuda toda esta cidade. Senhor Joaquim Pereira, do Balivo Futsal Clube, estes cortes em relação levarão ao aumento de cotas, ao corte do número de atletas e outras consequências. Quais serão as medidas necessárias para contornar da melhor forma estes cortes, este problema? Então. Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado à TV Senhora da Hora por esta oportunidade que nos deu. Efetivamente, eu quando estive naquela reunião na Câmara de Matosinhos e quando nos dizem que era efetivamente radicalmente cortado subsídios às coletividades, fiquei preocupado e também muito mais solidário com as outras coletividades. O que é que acontece? Quando eu ouço que as associações, de um momento para o outro, que está atribuído nos seus orçamentos, efetivamente o subsídio que a Câmara ia dar, é preciso realçar isto, que estão nos nossos orçamentos, a contar com o subsídio que a Câmara que vai dar, e de um momento para o outro, quando vejo o Sr. Presidente, Dr. Guilherme Pinto, a dizer que ia ser um corte radical, mesmo da época 2011, 2012, fiquei seriamente preocupado. Porque é que acontece? Se está cometido contabilisticamente, quer dizer que não é assim de um momento para o outro que se pode cortar um subsídio. Isso é um débito, não é? Para que a Câmara tenha com o subsídio. Efetivamente, dirigi-me ao Presidente, o Sr. Manuel Almeida, da Associação das Coletividades de Matosinhos, quando acabou a reunião, e perguntei o que é que ia ser feito. O senhor encolheu os ombros e disse que, não sei, também vai ser cortado o nosso subsídio. Agora, aquilo que eu pergunto é, onde é que está a Associação de Coletividades que nos devia estar a defender aqui, e se calhar não este grupo de coletividades que começaram, porque nós também queremos, é preciso ver que estão subsídios cortados a partes culturais, recreativas e sociais, inclusive aos bombeiros. Isto é muito preocupante. E isto estamos a falar, no Conselho de Matosinhos, praticam desporto de cerca de 5.500 jovens. O que é que vai ser feito desses jovens? Isso é um alerta. E aquilo que eu pedia, tive diversos contactos, tive o cuidado de contactar diversas coletividades logo no dia seguinte e mandei uma carta para, uma carta para todos os mails, para todos os grupos parlamentares presentes na Assembleia da República, no qual obtive resposta de 3, do Bloco de Esquerda, do PS e do PSD. Aqui há muito, até eles próprios, eu chego a uma conclusão que nem eles sabem. O que é que acontece? Tivemos uma reunião, desculpe lá de me alongar, que eu estou aqui um bocadinho mais dentro do assunto que tem acontecido. Numa reunião que tivemos a semana passada na Junta de Freguesia de Lessa do Balio com o PSD, o Sr. Pedro Vinha diz que, o Dr. Pedro Vinha diz que nós temos direito ao subsídio da época 2011-2012. A Câmara diz que não temos. E ainda hoje entraram em contato comigo, da Assembleia da República, efetivamente a Lei 8, eu não sou contra a Lei 8, ela está muito bem regulamentada, só que tem que haver, ser regulamentada no coisa de exceções, que é o caso dos bombeiros, que não vão ter subsídios, as coletividades não vão ter subsídios, o que é que vai ser feito dos jovens, e o que é que vai ser feito destas coletividades que já têm no seu orçamento a contar com este valor. Era isso que eu deixava no ar, que espero que efetivamente alguém nos ouça e que efetivamente consigam resolver, porque isto é preciso resolver o mais urgente possível. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Manuel Pedro, da Associação do Freixeiro, no passado dia 3, em reunião com as coletividades, a autarquia, através do seu Presidente, Dr. Guilherme Pinto,
Bem dizer, com a base da nova lei de compromissos da autarquia, fica impedida de apoiar as coletividades. Para muitas delas, o corte nos apoios camarários significa, em última instância, a própria extinção. Eu gostaria de iniciar a resposta à pergunta que me acabou de formular, agradecendo o convite que foi formulado à Associação Recreativa de Freixeiro para estar neste debate, nesta sessão que a TV A Senhora da Hora está a organizar, e dizer também, felicitar uma organização deste tipo, porque eu desconhecia em absoluto a existência desta grande organização no Concelho de Matosinhos, e iria pedir a quem estiver por trás de toda esta organização que fizessem um esforço por divulgar bastante mais a existência da TV Senhora da Hora, porque penso que no Concelho de Matosinhos isto é perfeitamente desconhecido para a generalidade da população. Portanto, passando este ligeiro comentário, queria também realçar o seguinte. A Associação Recreativa de Freixeiro, como sabem, é uma pequeníssima coletividade do Concelho de Matosinhos. Eu digo que é pequeníssima porque as coletividades devem ser vistas sobre dois padrões. Primeiro, em relação àquilo que é a sua dimensão, e depois o segundo padrão será aquele padrão que define a coletividade pelos êxitos alcançados pelo trabalho que é desenvolvido, que me parece importante. No primeiro padrão, nós somos uma coletividade que tem 350 associados. Desses 300 associados, como calcularão, não direi uma grande parte, mas há uma parte significativa que não cumpre os seus compromissos, mas de qualquer maneira, os compromissos que são também que deviam ser cumpridos são compromissos de 3 euros para uma parte significativa de associados e de 150 euros para outra parte de associados. Portanto, não é com o valor das cotas dos associados que nós poderemos sobreviver. E daqui passar a responder diretamente à sua pergunta. Claro, e já agora também deixe-me recordar que no segundo patamar, acho que estamos num patamar bom, disputamos o Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futsal. Ainda este ano tivemos, no passado sábado, o prazer, perdoem-me se houver de facto aqui sportinguistas, mas para nós foi um prazer um clube como o Freixeiro ganhar a um dos grandes do futebol, um grande clube do futebol português, em que ganhámos 4-2 ao Sporting Clube de Portugal. Estamos apurados para o play-off, vamos disputar o play-off e esperamos, dentro de pouco tempo, ter a felicidade de receber aqui mais uma vez o Sport Lisboa Benfica para mais um grande jogo no Centro de Congressos de Matosinhos. Para além de tudo aquilo que tem sido a nossa atividade em termos de escalões jovens. Neste momento estamos a disputar também o Campeonato Nacional de Júniores. Desculpem eu estar a dizer isto, é só para dizer aquilo que de facto é uma coletividade tão pequenina como é o Freixeiro, quer dizer, em termos de dimensão é uma coisa pequenina. Pronto. Agora passando então diretamente à sua pergunta para lhe dizer o seguinte. Em relação ao Freixeiro colocam-se duas situações. Primeira situação, um subsídio que está decidido na Câmara de Matosinhos de 60 mil euros, subsídio esse que foi decidido 8 dias depois, uma semana depois de ter sido publicada a lei, e por isso é que esse subsídio ainda não nos foi pago. Portanto, a lei não permite que esses 70 mil euros sejam pagos. Agora, reparem, nós estamos praticamente no fim da época. Nós devíamos ter recebido este subsídio no início da época, ou no mínimo dos mínimos, outubro, novembro do ano passado. Nós estamos a pagar juros desse dinheiro, porque toda a nossa época foi planificada com base na atribuição desse subsídio. Nós contraímos encargos, estamos a cumprir com os nossos encargos na medida do possível. Há encargos que não estamos a contrair, não estamos a cumprir, mas vamos suportar as consequências do não cumprimento. Portanto, esta é uma situação, quer dizer, para quando o pagamento desses 60 mil euros? Para uma coletividade como a nossa, com a nossa dimensão, com o nosso orçamento, esses 60 mil euros são fundamentais. Segunda situação, o futuro. É que a Câmara de Matosinhos tem que decidir, não só para o Freixeiro, agora aqui para a generalidade, e estou de acordo com aquilo que já foi dito, para a generalidade das coletividades do Concelho de Matosinhos, a Câmara Municipal de Matosinhos tem que decidir de uma vez por todas se apoia ou se não apoia o desporto. Porque isto é assim, quer dizer, não estejamos aqui com paninhos quentes. Somos todos amigos, somos todos bons, trabalhamos todos com uma boa causa, damos todos bem uns com os outros.
Mas não é de palavras mansas que nós vivemos é de realidades. Das duas, uma. Ou a Câmara de Matosinhos, a Câmara Municipal de Matosinhos, apoia as coletividades do Concelho de Matosinhos, ou não tenham dúvidas nenhumas que, atrás da Associação Recreativa de Freixeiro, outras irão que forçosamente terão que fechar as suas portas. A Associação Recreativa de Freixeiro tem planeado fazer, no início do próximo mês de junho, uma convenção no Freixeiro alargada a toda a população do Freixeiro. E nós, até essa data, temos que saber com o que contamos. E a população do Freixeiro e os associados do Freixeiro vão decidir aquilo que se vai fazer. Porque se efetivamente não houver apoios, meus caros amigos, compreendam isto. 308 patrocínios é aquilo que vocês sabem. É dificílimo. Deixem-me dizer-vos isto, que é para terem noção. Nós enviamos 19 recibos em fevereiro. Enviámos 19 recibos, quer dizer, não tentámos fazer contratos. Enviámos recibos de publicidade que já estava contratualizada. Desses 19 recibos que nós enviámos, 13 foram-nos devolvidos, dizendo que por dificuldades financeiras não podemos continuar a cumprir com o nosso patrocínio, portanto, 13 foram devolvidos, 3 pagaram-nos e 3 nem sequer nos responderam. Reparem, nós planificamos uma época em junho e fazemos um orçamento não em junho, fazemos um orçamento em março, que é quando temos a nossa Assembleia Geral. Fazemos um orçamento em março com aquilo que está planificado como receitas. E daí avançamos para as nossas despesas. Quando chegamos a meio do ano e essas receitas nos faltam, ficamos completamente descalços. Portanto, não é possível. Não é possível. E estas coisas têm que ser decididas. Ou, de facto, há apoios para que possamos continuar a nossa atividade, ou então não é possível. Nós não vamos a lado nenhum e só nos resta uma solução. De facto, infelizmente, é fechar. Muito obrigado. É sabido que a Câmara Municipal de Matosinhos, a própria tem divulgado, recebe de algumas entidades, neste caso de empresas sediadas no Concelho de Matosinhos, subsídios, esses que são essencialmente para o desporto. Eu pergunto ao Presidente Germano Pinho se algo desses subsídios, e que são divulgados, o padroense recebeu ou vai receber alguma contrapartida. Essa pergunta, meu querido amigo, como diria alguém, há perguntas que já nascem respondidas. Esta é uma delas. Nós, infelizmente para o padroense, e estou a falar num período não inferior a 15 anos, que é o tempo que eu já levo de responsabilidade na gestão dos assuntos do padroense, o padroense nunca recebeu um cêntimo sequer, de nenhuma empresa pública do nosso Concelho, empresas de dimensão nacional, e que todos nós sabemos, porque é público, que essas empresas atribuem verbas muito significativas ao desenvolvimento e à consolidação das condições para que as coletividades do nosso Concelho cresçam, solidifiquem e se desenvolvam. E é sabido que essas empresas depositam esses substanciais apoios nas mãos da nossa autarquia para que ela os faça chegar às coletividades de uma forma que se pressupõe criteriosa, justa, mas que eu, enfim, tenho que dizer, infelizmente tenho que dizer, que não é justa nem é criteriosa, porque se fosse, o padroense com certeza que também receberia o seu quinhão como outros. Eu não sei se algum dos meus colegas aqui presentes se recebe algum apoio ou não. O padroense, não. E o que eu sei, porque é público, é que, por exemplo, a Petrogal, no ano passado, atribuiu 700 mil euros, aliás, num conjunto de anos mais para trás, em que atribui verbas nunca inferiores a 500 mil euros ano. Sei que a Câmara está, neste momento, a negociar com a Petrogal para o próximo ano, novamente, 500 mil euros, que está praticamente aceito. O padroense continua sem receber nada. Não é justo isto. As pessoas têm que compreender que os clubes estão no terreno e estão cansados de mendigar. Nós prestamos um elevadíssimo serviço à população,
aos nossos jovens, às famílias, à sociedade em geral. Contamos com um conjunto de receitas importantes também, ao nível dos nossos sócios, ao nível dos serviços que prestamos, ao nível da divulgação via publicidade e outros aspectos da nossa prestação, mas que é fundamental que as empresas públicas, ou neste caso o Estado, enfim, olhe para as coletividades com um olhar mais compreensivo, mais solidário, mais ativo, mais dinâmico, mais, eu diria até, mais cúmplice, como forma de retribuir o elevado trabalho que as coletividades prestam. E nós cansamos de estar neste papel de mendigar apoios. Não deveria ser necessário, esses apoios deviam chegar de uma forma natural, como pagamento ao serviço que nós prestamos, falando de um aspecto muito terreno, muito prático e muito objetivo, que toda a gente entende o que eu quero dizer. O Padroense ainda este mês, posso dizer isto, que serve de exemplo, no mês que estamos a falar, o Padroense pagou de luz e gás 3.500 euros. Para que as pessoas tenham noção do que estamos a falar, 3.500 euros num mês de consumo de luz e de gás. Compreenderão que esse consumo não foi nem para nós estarmos lá entretidos a fazer nenhum baile de amigos, nem a divertirmos a nós dirigentes. É para que os 700 atletas que estão lá tenham direito a ter um banho quente, têm direito a ter condições, enfim, de dignidade para aquilo que eles lá fazem. E esse serviço tem que ser pago. É um serviço que compete ao Estado. Está consagrado na Constituição da República que as populações têm direito a usufruir de condições para a prática desportiva. Se o Estado não está em condições de lhes prestar esse serviço, se delega essa responsabilidade nas coletividades, não faz favor nenhum atribuir estes subsídios. Porque quando estamos aqui a falar de subsídios, parece que estamos aqui a mendigar, lá estão estes tipos a pedir subsídios. Não estamos a pedir nada. Estamos a pedir que nos deem apenas uma pequena comparticipação em função dos gastos que nós temos. E meu caro, a Câmara de Matosinhos, com o passar dos anos, obviamente aqui ou ali tem sido compreensível e tem atuado de uma forma que nós agradecemos, registamos e compreendemos que às vezes também não pode ir mais porque não pode. Mas neste caso em concreto que estamos aqui a debater, a Câmara de Matosinhos não está a ser justa, nós estamos socorridos de pareceres já de vários juristas sobre o assunto, não há nenhum aspecto da lei que impeça à Câmara de continuar a atribuir subsídios às coletividades. Não há nenhum. Por conseguinte, deixe o Dr. Guilherme Pinto de se refugiar nesta lei para justificar a não atribuição de subsídios. E mesmo que conseguisse arranjar aqui um aspecto legal que o impedisse de atribuir, e então eu pergunto-lhe, meu caro Dr. Guilherme Pinto, então e os 2 milhões de euros anuais que a CEPSA está a entregar ao Conselho para distribuir pelas coletividades do Conselho? E então os 500 mil euros que a Petrogal entrega à Câmara para distribuir pelas coletividades? Onde estão? Quem é que beneficia deles? Será que só há um clube no Conselho ou 2 que mereça essa distinção? Que me digam a mim, ou que digam ao padroense, quais são as coletividades, para além de uma que nós sabemos sempre qual é, porque é sempre a mesma, quais são as outras que beneficiam desses apoios. Mas será que não estamos todos com os mesmos objetivos? Nós não podemos discriminar nem pela positiva nem pela negativa. Nós temos que ser justos na atribuição dos apoios. E nós padroenses, estamos cansados de estar a remar contra a maré, estamos cansados de ser penalizados por gerirmos bem. O termo é este mesmo. A mim já têm tido, algumas figuras do nosso Conselho, já têm tido, perdoem-me esta expressão, o despudor de me dizer, você não precisa, você tem lá um clube bem gerido, você não tem problemas, mas então que diabo, então eu tenho que ser penalizado por gerir bem? Então o padroense tem que ser penalizado de não receber ano após ano, vamos em 15 anos pelo menos, sem receber um cêntimo destes dinheiros públicos, são dinheiros públicos no fundo, não é? E somos penalizados porque gerimos bem e não precisamos. Não, por amor de Deus, há um momento para dizer basta. E se nos tivesse tocado um pequeno quinhão que fosse destes apoios de que estou a falar, se calhar poderia perfeitamente prescindir daquele subsídio que a Câmara nos atribui, porque esse valor seria suficiente para nos dar o equilíbrio que nós necessitamos. Vou terminar só este título, meu caro companheiro Elísio,
para lhe dizer que nós temos uma preocupação dominante na gestão do Padroense há muitos anos esta parte. É criar condições para que o clube tenha estabilidade financeira, tenha equilíbrio nas suas contas e ano após ano feche a sua prestação desportiva no final de cada época sem dívidas, com equilíbrio. Tem sido possível fazer isso, mas na rubrica das receitas tem tido um papel fundamental este subsídio que a Câmara nos atribui. Se nos retiram esse subsídio, teremos que fazer forçosamente um corte muito significativo na despesa para manter o equilíbrio que é regra absolutamente fundamental e decisiva na nossa forma de gerir. Tenho pena, repito, já passei um pouco essa mensagem dentro do nosso clube, tenho pena de que me vá sentir obrigado a ir à rubrica da despesa a fazer um corte muito importante, mas que vai ser absolutamente necessário para poder continuar a seguir este caminho do Padroense de crescimento, mas também de uma forma muito cristalina, muito correta e muito séria de fazer a sua gestão, que é fazer todas as suas épocas desportivas mantendo o equilíbrio financeiro.